Olá, gente, aqui é a Mika novamente, com horas pra dormir, mas tudo bem. Gente, eu estou na minha jornada espiritual, pra quem não me conhece, já faz uns 3 anos. Eu despertei em 2019, quando eu passei por uma experiência mística, e foi uma coisa que foi gradualmente chegando, assim, sabe, ao clímax. E eu queria falar aqui sobre como é que é você estar em uma jornada espiritual sozinho. E como é que essa coisa que muitas pessoas falam, né, de que você começa a ver a vida de outra forma, e você começa a se separar das outras pessoas por um processo natural. Só que o problema disso é que as pessoas não entendem uma coisa que eu vou falar aqui, que não é uma coisa comum que provavelmente você vai ouvir em qualquer lugar. Porque todo mundo sabe que quando você entra em uma jornada espiritual, e provavelmente você que está assistindo isso provavelmente já está nele, ou você está começando, é que você vai ficar sozinho de certa forma. Mas não é um sozinho de você se sentir completamente solitário, pelo menos não na minha opinião, e eu vou falar o porquê que não é, na verdade, uma jornada solitária, porque no fundo, gente, todos nós estamos nos ajudando mutuamente, entende? Mesmo que você fale, olha, eu não tenho ninguém do meu lado, minha companhia física aqui do meu lado, você tem seus mentores. Mesmo que você não acredite ou não, enfim, todo mundo vem com mentor, principalmente se você tá numa jornada espiritual, é difícil você não ter um mentor, sabe? Que esteja te ajudando. Você tem, não sei, você acredita em Deus? Você acredita nas energias, em alguma força maior? Você não tá sozinho. Você tá ali procurando conhecimento, buscando algum estudo. Você vai ter um professor, você vai ter uma pessoa ali pra te ajudar no seu caminho. Você não tá sozinho. Se a gente estivesse completamente sozinho na nossa jornada, a gente não estaria nem no primeiro passo ainda, certo? Porque a gente teria que descobrir tudo por nós mesmos. Em algum momento pode ser possível, sim, que você sinta solidão, porque é uma coisa que provavelmente não é comum, nunca foi comum na sua vida. Nós, como seres humanos, a gente entra aqui numa dimensão, em uma realidade em que a gente tem que cumprir certas normas de convivência e socializar de certa forma, certo? Então a gente já tem, por exemplo, o nosso sangue que nos liga à nossa família, a gente é obrigado, entre aspas, né, a se ligar com aquela família. Ou seja, a gente tá na mesma casa, no mesmo ambiente, a gente é obrigado a conviver. A gente entra na escola, a gente vai pra faculdade, a gente trabalha, ou enfim, qualquer que seja a sua realidade, você tá ali convivendo dentro de um padrão. E quando você entra na jornada espiritual, você provavelmente vai perceber, não que você vira rebelde, gente, não é nada disso. Inclusive, isso é um problema das pessoas que acham que a jornada espiritual significa que você vai virar uma pessoa que se torna e se contraria completamente contra a vida normal, a vida comum da maioria, entende? Não tem nada a ver com isso. Significa que você vai ver que tem muitas coisas que está dentro da maioria que você não consegue mais aceitar. Ou você não consegue mais viver daquela forma, sabe, igual as outras pessoas. Isso não significa que você é diferente dos outros, mas significa que você tá tendo uma visão mais ampla, uma visão que a maioria das pessoas ainda não tem, porque elas ainda vivem na inconsciência. Isso não significa que as outras pessoas não merecem o caminho que você tem, gente, pelo amor de Deus. Se você tá com esse pensamento, já esquece, porque eu não vou falar nada disso, não vou falar aqui pra você se sentir especial. Você é especial do seu jeito, mas todo mundo tem o seu grau de evolução, entende? Tem pessoas que vieram aqui pra entrar em grupos, e essa é a questão do jornada espiritual, porque a gente pensa muito na visão ocidentalizada, né, dessa jornada. Porque a gente, no mundo ocidental principalmente, a gente tá em um mundo que foi completamente emergido dentro do individualismo. E por causa do individualismo, a gente é meio que cada um por si só, certo? É meio que essa selva, digamos assim, gigante, e cada um por si só. Mas existem ainda sociedades, comunidades, lugares, regiões que ainda existe uma outra forma de viver. Por exemplo, imagina se você tivesse nascido no Tibete, entende? De certa forma eles estão sozinhos, mas eles estão sozinhos em conjunto, sabe? De certa forma. E eu acho isso muito incrível de pensar, porque é exatamente assim como a gente deveria pensar a vida. Porque a gente, nesse mundo ocidental, essa é a questão que sempre a gente fala de jornada espiritual e de estar sozinho, a gente também fala de estar com pessoas. E nesse mundo que a gente vive, se você está no mesmo mundo que eu, meio que a gente aprende a ter relacionamentos, a se relacionar com as pessoas, com o nosso semelhante e com o nosso diferente,
de uma forma que não é natural e não é saudável. De uma forma que eu diria até que é meio tóxica, sabe? Por mais esforço que você coloque ali, é de certa forma tóxica ainda, porque existe muito o quê? Apego. O apego e a dependência. E essa dependência, ela é ligada a tantos fatores, gente, tantos fatores. Financeiros, culturais, sabe? Por exemplo, porque você tem o mesmo sangue que eu, você é obrigado a estar comigo, ou eu mando em você. Hierarquia de poder, né? Por causa que, porque eu sou seus pais, somos seus pais, porque eu tenho mais idade que você, porque eu tenho um doutorado nisso, então você já... Entende? Então a gente tem uma forma de se relacionar que é extremamente tóxica, que não vem da equidade, sabe? Da igualdade entre os seres. Vem muito de questões, muito de valores, muito artificiais, inclusive. Então por isso que a gente sofre muito, principalmente você que é ocidental, ou está vivendo em um mundo ocidental, é entender essa questão da jornada espiritual e sentir sozinho. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que uma pessoa que não tem esses tipos de ligações tóxicas dos relacionamentos humanos nesse tipo de mundo, hoje em dia, individualista, enfim, e por que é um mundo líquido, né? É um mundo líquido e se tornou líquido, eu não tenho total certeza disso. Por quê? Porque a vida, gente, ela gira. E o karma, ela bate de volta. Eu sempre penso isso. A história fala muito sobre os resultados de hoje. Por que será que as pessoas hoje em dia, elas são tão... jogam as pessoas no lixo, sabe? Como se elas não... como se... tipo Tinder mesmo, sabe? Tipo, vai passando assim o dedinho, não liga pros sentimentos das pessoas, tanto faz, é como se fosse um produto. É perceber isso, que quanto que essa cultura foi completamente enraizada em, por exemplo, casamentos arranjados, por exemplo. Você é obrigado a aguentar a cara do outro por 50 anos e fingir ali uma cara de que tá tudo certo, é a família perfeita tradicional, por exemplo. Ou por uma questão de sobrevivência, eu não sei, sabe? Pode ser tantas coisas. E hoje em dia, obviamente, tudo aquilo que a gente tem carece ou coloca em excesso, vai ter a sua falta e o seu excesso de volta. Ou seja, o seu contrário, porque é a lei do equilíbrio. Então eu vejo muito isso, porque diante de uma cultura que ensina a ter uma extrema dependência dentro dos relacionamentos, apego, isso vai levando a coisas pequenas, possessividade, ciúmes, tudo isso é ensinado dentro de uma cultura que valoriza isso. Acaba isso aí, nesse caos aí. Agora, como tem liberdade de escolha, a liberdade de escolha permite a gente o quê? Satisfazer o nosso medo, que é o medo da rejeição, o medo do abandono, porque no fundo a gente tem muito apego, muita dependência, né? A gente não deixa o outro livre e solto. Isso deveria ser um assunto para outro vídeo. Mas eu vou falar aqui. Sabe aquelas... Eu vou falar aqui uns exemplos que tipo, tá na nossa vida comum e eu vou fazer você pensar se é realmente natural isso, é realmente normal. Porque é uma coisa completamente naturalizada, até romantizada. Tá na novela, tá no livro, tá tudo. E ninguém questiona isso. Eu vou te dar 6 meses pra você escolher se vai ficar comigo ou não. Eu vi isso acontecer na minha vida real. Na minha vida não, né? Na vida de outra pessoa, de um colega meu. Que ele tinha terminado com uma ficante, uma namorada que ele tinha. E não deu certo, e aí a menina falou pra ele: olha, você tem 6 meses pra escolher. Amigo, depois dos 30, fica pra titia. Você é só meu melhor amigo se você completar esses requisitos. Vocês estão entendendo? E geralmente essa coisa do melhor amigo também tem muitas coisas, né? Tipo, você tem que ter os mesmos gostos, os mesmos interesses, agir sempre da mesma forma, porque se mudar, pronto, a pessoa já fica desiludida e fica falando por que você mudou. Você entende como é que os relacionamentos dessa cultura é completamente no apego, na dependência da memória que a gente projeta sobre as pessoas e não amando as pessoas pelo que elas realmente são? E as pessoas são o quê? Em primeiro lugar, mutáveis, porra. Mutáveis. Então, entende? Isso já começa. É só pra você perceber aqui e dar um ponto de partida pra você perceber o que será realmente eu me sentir sozinho na minha jornada. Eu vejo a minha família se distanciando de mim, ou eu me distanciando da minha família, dos meus antigos amigos, enfim. E por que eu tô me sentindo tão sozinho, será? Será que é porque minha mente, minha forma de viver sempre foi mal acostumada, na verdade? E não porque de fato eu sempre, na verdade, estive sozinho?
porque muitas vezes a gente se sente sozinho porque não tem pessoas parecidas com a gente. E esse é o problema da pessoa que está se espiritualizando, principalmente da visão ocidental, que a gente se sente sozinho porque não tem pessoas que falam de espiritualidade da mesma forma que a gente. Só que a gente acha que a semelhança está na aparência, na parte externa. Ah, a pessoa fala da mesma forma que eu, vive o mesmo estilo de vida que eu, é também vegetariano. E a gente não entende que a semelhança, gente, você acha que Deus olha pra você e coloca pessoas na sua vida por causa das aparências? Tá, se você usar a lei da atração, sei lá o que, talvez até aconteça, entende? Comigo já aconteceu. E eu percebi que essa forma de viver, de se relacionar com as pessoas, não é nem um pouco parecido com o que você vai encontrar na sua jornada espiritual. Tem muita gente, as pessoas começam o quê? A pegar muitos termos, desses relacionamentos que a gente aprende aí na espiritualidade, pegando a mesma forma de ver e de se relacionar dessas normas de convivência social que a gente aprende aí desde criança. Vou colocar um exemplo se você não tá entendendo. Almas gêmeas. Todo mundo sempre adora falar de almas gêmeas. E aí você vê um monte de gente falando sobre almas gêmeas. Como atrair sua alma gêmea. Como a sua alma gêmea pode correr atrás de você. Como fazer sua alma gêmea se apaixonar. Como encontrar sua alma gêmea. E a pessoa começa a falar várias técnicas ali pra você. Escreva ali os traços da personalidade da sua alma gêmea que você vai atrair. Como se a sua alma gêmea não tivesse consciência própria, não fosse um ser humano com vontades próprias e livre-arbítrio, e não pudesse correr um caminho completamente distinto do seu, vocês nunca se encontrarem nessa vida. As pessoas nunca pensam na coisa lógica. Então é exatamente pra isso, pra você não ficar triste por causa que você tá sozinho. Mesmo se você realmente nem tiver nem um amigo, uma pessoa com quem você conversa, mesmo que você esteja em um mundo rodeado por pessoas completamente diferentes de você, você é a ovelha negra de sei lá o quê, você sofreu bullying na escola, não sei. É só pra você pensar isso. Nós viemos aqui pra ajudar um ao outro a ter o seu próprio encontro. A gente não veio aqui com o objetivo de encontrar o outro. A gente vem aqui com o objetivo de encontrar o outro pra se encontrar a si mesmo.